Feliz sábado. Que bom estar convosco mais uma vez. E eu tenho que dizer isso. Vê-los daqui de cima me deixa muito feliz, viu? Como vocês são bonitos, viu? É verdade. O povo de Deus tem uma coisa diferente, né? Um semblante mais atraente. Coisa boa, né? Eu não sei explicar, mas eu chamo isso de o amor de Deus. Que por Ele, isso é refletido para quem está ao nosso redor. Que maravilha que você está aqui hoje. E obrigado pelo carinho. E saibam que a igreja, esta igreja, está nas minhas orações. Sempre. Tenha certeza disso. Você não está só. Pelo menos eu tenho lembrado de vocês. Eu costumo dizer que eu só faço meditação quando ela é para mim. Eu peço para Deus me falar. E quando a gente recebe o convite, se Deus diz, olha, use aquele sermão, ok, eu uso. Mas quando Ele não diz nada, da forma que eu estou familiarizado de conversar com Ele, eu espero Ele me dizer. E Ele me disse hoje pela manhã, o que vai servir para mim, eu acredito que vai servir para alguém aqui nesta congregação. E a nossa meditação está em 1 Samuel 25, a partir do versículo 13. Abra a tua Bíblia, ou a sua aplicação. Todos acharam? Mas, do jeito que você está, curva a tua fronte, abra teu coração, vamos falar mais uma vez com Deus. Paizinho querido, obrigado porque estamos aqui nesta casa de oração, em uma boa circunstância. Não existe nenhum impedimento legal de estarmos reunidos, como existe em alguns outros países. Estamos aqui, Senhor, em momento de paz. Não existe nenhum conflito armado e ninguém vai invadir esta igreja como já tem acontecido. Te louvamos por isso. Mas, Senhor, existe uma guerra que está além da nossa compreensão. Mas temos um vislumbre, que é a guerra cósmica entre a luz e as trevas. E, Senhor, nós estamos no meio deste grande conflito e precisamos, hoje, ouvir a Tua voz. Para que isso aconteça, é necessário que cale-se o homem e que se manifeste somente a Tua boca. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. O tema da meditação desta manhã é: o que fazer quando a injustiça nos encurrala? Talvez eu esteja falando para alguém que nunca sofreu uma injustiça na vida. As crianças, eu acho que elas nem têm a percepção disso. Talvez elas é que não sabem o que é injustiça. Talvez tenha escutado alguém dizer, eu sofri uma injustiça. Alguém sofreu uma injustiça.
Mas o que é viver uma injustiça? Eu acredito aqui que todos já viveram isso. E a injustiça, ela é um problema. Um problema trazido pelo pecado, e ela é algo muito mais sutil, como muitas vezes a gente pensa que ela não é. Na caminhada cristã, nós passamos por momentos de injustiça. Talvez mesmo até dentro da igreja. Quem sabe, alguém já se sentiu injustiçado naquele período de nomeação, que acontece uma vez por ano. Eu não fui reeleito para o meu cargo, que injustiça. Talvez alguém esteja passando por um momento muito complicado na vida, porque além daqui desses muros, nós temos uma vida lá fora. Nós temos negócios lá fora. Nós temos que interagir com pessoas lá fora. E quando há interação de pessoas, pode haver alguns problemas. Talvez você esteja passando por um momento complicado no seu serviço, no seu trabalho. Alguém te defraudou. Talvez você tenha caído numa burla. Talvez você esteja sofrendo hoje a injustiça de ter se lesionado no trabalho e o patrão, por não gostar de você, não fez nada para resolver a situação. Quando nós sofremos com injustiça, nós entramos no dilema que a literatura chama de dilema de Sofia. Talvez você já tenha ouvido falar. Mas esse dilema, ele traz uma problemática. Por quê? Quando nós sofremos injustiça, a gente quer o quê? Justiça. E se você procura um meio legal, aí você sente a dor da lentidão do meio judiciário. E, dependendo da situação, você acaba entrando naquela situação de que existe a possibilidade da pessoa sair impune. Eu digo isso quando eu estava como coordenador de desbravadores numa cidade chamada Maceió, Alagoas. Um desbravador meu estava saindo à noite, indo para a sua casa, e perto dali aconteceu uma discussão, uma briga, e alguém saca o revólver, dá um tiro, e a bala erra a vítima e acerta no Eduardo, e ele morre ali naquele momento. Eu recebo a notícia no outro dia. Foi uma comoção de ver o nosso desbravador morto. Houve a denúncia, mas não conseguiu chegar aos culpados de fato.
Imagine a situação daquela família de ver a injustiça acontecendo. O primeiro dilema é dentro do dilema de Sofia é a dor da lentidão e a aparente impunidade. E aí então, a natureza humana, por causa do pecado, mas somado à programação que a gente tem, porque o cérebro humano, ele tende a querer o prazer e evitar a dor. E então, a segunda opção é agir da forma que o impulso pede para fazer, que é fazer justiça com as próprias mãos. Mas aí tem um problema. O efeito colateral disso é que quando a gente procura fazer justiça com as próprias mãos, a gente acaba entrando numa palavra chamada vingança. E o que acontece? A gente acaba dando mau testemunho para a comunidade e a gente acaba buscando o caminho do pecado. E aí existe uma outra situação, é não fazer nada. Mas se a gente não faz nada, a gente pode ser visto pela nossa família, pela nossa esposa, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, como uma pessoa frouxa. E aí acaba ferindo o nosso ego. E assim, a gente se encontra numa situação onde qual é o mal menor para a gente escolher? Esse é o dilema de Sofia. Qualquer situação que a gente escolhe, a gente acaba numa situação que? Complicada. Quando a gente vai para 1 Samuel 25, a gente se depara num personagem que viveu essa situação. E abrindo parênteses, neste momento eu estou precisando desta mensagem. Davi estava ali nas redondezas das terras de um homem chamado Nabal. E então, ele estava com seus homens ali. E, enquanto ele estava acampado por ali naquelas redondezas, Davi estava fazendo o quê? Fazendo bem. Estava cuidando dos pastores, do rebanho de Nabal. Só que ele não pediu nada para fazer isso. Ele simplesmente estava exercendo o amor fraternal. Ele tinha poder, ele tinha condições, e então, logo, ele decidiu o quê? Ajudar. Por que não? Eu acredito que aqui eu esteja falando para cristãos. Aí eu te pergunto, por que você fez essa pergunta? Porque, no mínimo, eu estou falando para um bom cidadão. O que um bom cidadão faz? Ele devolve o que é de César a César. Ou seja, paga seus impostos. Ele tenta andar da melhor maneira possível com o seu automóvel para não infringir as leis. Quando pedem alguma ajuda, o bom cidadão ajuda. Mas o verdadeiro cristão, ele é além disso. Além de um bom cidadão, ele também é o quê? Um cidadão do céu. Ele está preparando o seu caráter para morar
no céu. E Davi estava nesse processo. Ele era cidadão daquele país, mas também ele acreditava que era cidadão do céu. E então, como um bom cidadão e como um cristão, ele estava fazendo bem. Mas chegou um momento que ele passou por dificuldade e a sua equipa, os seus liderados, estavam necessitando de pão. Foi então que ele enviou algumas pessoas para ir até Nabal e pedir ajuda. Davi e seus homens só queriam o quê? Comer. Foi então que Nabal recebeu e ainda disse bem assim: olha, quem é Davi, o filho de Jessé? Quem é? Olha, se, em outras palavras, ou melhor, nas minhas palavras, se ele quiser comer, ele que vai fazer o pão dele, mas aqui eu não vou dar nada para ele não. Ah, mas ele protegeu, ele cuidou de vocês. Tá, mas eu não pedi. É problema dele, se ele está com fome, seus homens estão com fome, ele que se vire, mas aqui eu não vou dar nada. O que acontece? Quando você recebe uma coisa desse, o sangue ferve, né? E aí entra o dilema de Sofia. Vamos para a Bíblia. Versículo 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Sabe, Davi viveu exatamente esse dilema. Davi, ele fez o bem, protegeu com integridade os bens de Nabal, mas Nabal foi injusto com ele. Há pessoas, meus irmãos, que mesmo a gente fazendo bem a elas vão nos injustiçar. Sabe, pela manhã, quando eu estava aqui escutando a introdução, vendo a recapitulação da lição, eu digo que o que já foi dito aqui é chover no molhado, sim, mas eu acredito que vale a pena a gente reforçar esse pensamento, porque quando a nossa vida está sossegada demais, existe um problema espiritual aí. E o problema é que quando a gente acredita nisso, e quando vem as injustiças da vida,
que servem para o nosso crescimento, a gente não quer passar por esses problemas. A gente não quer. Quem é que quer ser burlado? Quem é que quer sofrer a injustiça? Quem é que aguenta, em meio à injustiça, ficar calado para não pecar contra Deus? A nossa atitude de primeira mão é muito parecido com a de Davi. Imagine só, Davi com 400 homens à disposição dele. O que seria capaz de fazer? Nabal sozinho daria conta? De maneira alguma. Mas então, o que aconteceu? Houve a quarta opção. O dilema de Sofia, como a literatura diz, que é qualquer situação você sai perdendo. Se você esperar pela lentidão da justiça, você vai ter dor e ainda corre risco da impunidade. Se você fazer justiça com as mãos que você tem, você corre o risco das coisas saírem do controle e algo pior acontecer. E a terceira, se você não faz nada, o ego se parte, a sua imagem é de frouxo, e para você recuperar a sua imagem é complicado. Mas existe uma quarta opção, que está fora desse dilema, que é confiar no justo juiz. Confiar no justo juiz. Abigail, a esposa de Nabal, este homem tolo, que, quem sabe, o significado de Nabal diz exatamente isso. Abigail foi ter com Davi e conversou com Davi. E sabe o que aconteceu? Davi resolveu entregar a injustiça na mão do Senhor. Ele simplesmente ouviu Abigail e então recuou com seus homens. E ali, não demorou muito, ele viu a justiça divina acontecendo. O engraçado é que no Brasil, no meio evangélico, está acontecendo a onda dos falsos profetas. Ah, mas Carlos, isso daí é coisa muito antiga. É, eu concordo contigo. Só que agora, com o advento do neopentecostalismo, a coisa está ficando tão séria que está sendo comum, entre aspas, pastores
irem para o monte e pedir a justiça de Deus pelos seus inimigos. Acaba sendo até piada, uma anedota. Por quê? Porque esses pastores sobem lá no monte, pegam, escrevem o nome dos seus inimigos e dizem bem assim: ó Senhor Deus, faça justiça, coloque um cancro na vida desse meu inimigo, mate-o, faça descer fogo do céu e o destrua. Esperar no justo juiz não tem nada a ver com isso. Porque Jesus, uma vez, ele disse: como nós devemos tratar os nossos inimigos? Porque quando nós somos injustiçados, nós acabamos tendo o quê? Inimigos. O que nós devemos fazer? Abençoar. Orar. Orar por ele. É difícil? É. A espera do juízo divino não tem nada a ver com o pedido de morte ou de uma doença para a morte dos nossos inimigos. Significa que você vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando hoje. O Senhor sabe o que fulano fez comigo. Mas eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para ele e para mim. O que aconteceu com Nabal? Versículo 36. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Que coisas? O que ele havia feito com Davi? E se amorteceu nele coração, e ficou ele como uma pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Quando você vai para o texto, você vê que a justiça foi feita. Mas a justiça conforme a vontade de Deus. A justiça conforme a vontade de Deus. Ele, Deus, é que fez. E é isso o que importa para as nossas vidas. Davi confiou. Davi sabia que, humanamente falando, ele era a justiça. Sabe? Deus, ele tem um apelo. Um apelo para os injustiçados. Mas um apelo para aqueles que vão passar pela injustiça. O apelo é confiar na justiça do céu. Porque quem confia na justiça do céu
Não precisa usar as armas que o inferno usa. É complicado quando nós estamos no olho do furacão. Quando o sentimento negativo, a raiva, toma conta da gente. Não querer tentar usar uma arma que Satanás usa. A gente fica tentado a isso. Mas a tentação, ela jaz à porta. Mas cabe a nós o quê? Resisti-la. Ah, mas eu não consigo. Eu já caí. Olha, existe esperança. Porque quando nós olhamos para o nosso justo juiz, nós acreditamos que nós também estamos cometendo injustiça contra o céu. Imagine só a nossa vida de pecado. Ou a nossa vida de querer pecar. Jesus morreu por mim, por você. Ele nos mantém com saúde. Talvez não 100%. Mas se hoje nós estamos aqui é porque a misericórdia dele se renovou. E o quanto nós estamos sendo injustos com ele. E mesmo assim, se ele fosse escolher daquelas 3 opções, ele poderia muito bem escolher a opção que é mais fácil, fazer assim a gente desaparecer. Já resolveria o problema dele por causa do Carlos. Era um problema menos para ele. Para encerrar, mensagens escolhidas. A mensageira do Senhor diz assim: se um cristão é vituperado, ele deve suportá-lo pacientemente. Se é defraudado, não deve apelar para a vingança. Deus lidará com aquele que viola esses direitos. E Deus diz: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Está em Romanos 12, 19. Eu convido a você a aceitar o apelo divino. Se você está sendo injustiçado, acredite, a melhor ação é: Senhor, eu não sei fazer justiça, mas o Senhor sabe muito bem, então, por favor, faça. Trabalhe no meu ego. Ele pode ser até destruído, mas eu quero ser lembrado neste presente e no porvir como um homem, uma mulher que confiou na sua justiça e foi salvo. Se você aceita, fique em pé e vamos cantar
o hino 387. Vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor, quando nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde em seu eterno amor, bem unidos e contentes, chegamos sempre aos crentes. Deus vos guarde em seu eterno amor, pelo seu poder e no seu amor, que nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado, muito felizes ao seu lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, que nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, que nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Pai querido, obrigado, porque nós temos a certeza de que se o tribunal terreno não fizer justiça, no tribunal celestial irá acontecer. O Senhor é o justo juiz. Por favor, que quando a nossa tranquilidade for quebrada por provação, nós venhamos a entender que se a gente ceder à investida das trevas,
nós vamos ter a nossa vida arruinada. A sensação de justiça feita pode até trazer prazer. Justiça pelas próprias mãos, que tem o nome vingança, pode até, naquele momento, fazer bem para o ego. Nos mostrar que somos poderosos. Mas, Senhor, por favor, nos livre dos desejos pecaminosos que nos levarão ao fracasso espiritual. Por favor. Nós queremos ser gigantes no céu. Então, por favor, livra-nos do mal. Nos dê poder para vencermos o mal, porque por nossas próprias forças é impossível. Mas com o seu poder e o seu amor, nós seremos mais do que vencedores. Nós veremos a justiça sendo feita, mas da melhor forma, porque o Senhor sabe como resolver os nossos problemas. O Senhor sabe como fazer justiça ao seu tempo. Então, por favor, aumente a nossa fé e que nós venhamos a esperar em Ti. Te pedimos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém.